Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Esta semana vamos regressar à África, mesmo ao centro de África, à República Centro-Africana. A razão é óbvia. Este fim de semana, as tropas portuguesas que se encontram naquele país africano para procurar manter um mínimo de paz entre as diferentes fações que continuam a combater-se, viram-se de repente envolvidas na capital numa troca de tiros com as milícias locais, de que não resultaram vítimas, não houve baixas, mas que mobilizaram 60 militares portugueses. Isso faz-nos levantar algumas questões, nomeadamente o que é que Portugal lá está a fazer e qual é o destino que aquele país pode ter, um país que é independente desde o final da década de 50, mas não tem conhecido outra coisa até hoje do que ou ditaduras, ou golpes de Estado, ou guerras civis. Jaime Gama, a República Centro-Africana veio da antiga França Equatorial, portanto era uma região da França Equatorial, é um país onde totalmente artificial, é um daqueles países africanos que dificilmente se vê para ele um futuro, um país que se calhar um dia vai ter que ser dividido entre as zonas mais muçulmanas e as zonas mais cristãs, ou é mais um país disfuncional no sentido de que nunca encontrou dirigentes e que inclusivamente teve entre os seus dirigentes históricos uma figura imperial que se proclamou imperador, que foi o Bokassa? Bom, é um país que fica, em primeiro lugar, num ponto de encontro geográfico, num ponto de cruzamento de rotas, num ponto de cruzamento de caravanas e no centro de uma geometria complexa de países em redor, que cada um deles também tem a sua agenda em relação a esse espaço. Depois, é um país que geograficamente fica entre uma zona norte de savana, não Sahel, savana, e uma zona sul de floresta equatorial. E depois é um país que tem um norte com população muçulmana. O Islão o norte liga chega, com o Tchad, liga com o Tchad e liga com o Sudão. O sul, com população animista e cristã, ligando com os Congos e com os Camarões. Depois, a origem do Islão nessa área é das rotas esclavagistas árabes para essa zona da África, o que faz com que as populações do Sul tenham uma percepção muito própria em relação ao que significa aí precisamente a origem do Islão. É um país que tem cerca de 5 milhões de habitantes, mas tem recursos, porque tem petróleo no norte, tem ouro, tem diamantes. E diamantes de grande qualidade, parece, não é? Portanto, é um país que tem meios de vida. Tem tido um calendário de sucessão de guerras civis terríveis. Este período atual é a Terceira Guerra Civil. E, no fundo, também de governantes que acabam por ter um estilo de governação ditatorial severa, de origem militar ou não, severa. Estes acontecimentos que nós estamos hoje a viver resultam de quê? Resultam de um presidente cristão de origem militar ter sido derrubado numa operação militar oriunda do Tchad e do Sudão por grupos islâmicos que tomaram Bangui e o apiaram. Os franceses organizaram uma operação para deter essa invasão, esse golpe muçulmano oriundo do norte, a operação que teve resultado, e foi instalado no poder um tecnocrata sério que foi eleito como presidente, mas que não tem conseguido estabilizar o país, porque, entretanto, com a anemia do Estado Central, os grupos em confronto, também eles próprios se dividiram e se anarquizaram e se transformaram em milícias
que atuam por conta própria sem um grande comando central. Portanto, é difícil estabilizar aqui uma guerra civil porque é múltipla e multifacética. Não há dois campos e mesmo que sejam chamados a participar na solução política, depois tudo se desintegra. Umas milícias islâmicas com os seus apoios e umas cristãs com os seus apoios. E depois outras milícias que se constituíram fora dos movimentos políticos iniciais, chamadas milícias de autodefesa. Isto é, todo o pessoal civil está armado e tudo luta contra tudo. O Estado Central, as Forças Armadas do Estado Central, a Polícia do Estado Central não existem, estão a ser constituídos e treinados para existir. Sim, aliás, nós temos duas missões lá, uma delas tem a ver com a missão de formação do exército. Há uma missão da ONU, que é uma força de paz. Os franceses retiraram-se e a missão da ONU ocupa essa posição. A missão da ONU é muito constituída por países africanos e por países muçulmanos de vária origem, num equilíbrio regional interafricano, onde a única força praticamente que foge desse contexto é a Força Militar Portuguesa, os paraquedistas que aí estão, que substituíram os franceses, porque os franceses, quando contraíram a grande operação que lá tinham, ficaram com um núcleo residual que articula com essa força portuguesa, tem algumas posições no controle do sistema de drones, das informações, numa pequena força de reação rápida, e estão articulados com a força que têm na Costa do Marfim. E, portanto, os franceses resolveram aplicar o seu dispositivo mais na guerra contra o Estado Islâmico e a Al-Qaeda no Sahel. Porque nesta zona, estamos perante este conflito cristão-muçulmano através de milícias, mas não há muito tipificadamente ou ostensivamente uma ação nem do Estado Islâmico nem da Al-Qaeda. São grupos endógenos, apoiados no fundo, talvez os cristãos pelos Camarões e os muçulmanos pelo Sudão e sobretudo pelo Tchad. É também particularmente interessante verificar que o chamado grupo cristão é maioritariamente não católico, é protestante luterano. Talvez uma influência a partir dos Camarões, tendo em conta que os Camarões foram outrora uma colónia alemã. E, portanto, há uma grande complexidade. A população muçulmana também não está unida numa linha política, porque há o fator dos fulas, que são nómadas pastoris, que não alinham com o restante sistema da população muçulmana mais sedentária e que, portanto, complicam também a organização dos campos políticos. Portanto, é um país onde não tem havido progressos securitários significativos. A União Europeia tem uma escola de formação de militares, que, aliás, a partir deste ano é comandada por portugueses, por um general português em substituição de um antigo general espanhol. E as Nações Unidas recomendaram ao Conselho de Segurança que a força fosse aumentada, a força de paz da ONU fosse aumentada em mais 900 homens, e parece que o Brasil está disponível para, no primeiro semestre deste ano, introduzir uma força do Brasil. Agora, é um teatro onde nós não tínhamos experiência prévia. E não é suposto que ficássemos lá nós próprios muito mais tempo. Não, é uma questão que terá com certeza que ser gerida. Eu nunca percebi bem a razão pela qual foi aplicada esta força na República Centro-Africana. Se foi por razões de demonstrar que estávamos presentes na ONU no momento da candidatura de um português a secretário-geral, se foi porque na agenda política do momento era melhor ter forças empenhadas na ONU do que na NATO ou na União Europeia, se foi porque substituir a força francesa era um gesto de simpatia para com a França, com um retorno no apoio da França dentro da União Europeia a uma análise mais benigna sobre o déficit português e o levantamento das políticas de controle financeiro por parte da União Europeia. Enfim, há uma razão
que não está nunca totalmente argumentada e explicitamente posta em cima da mesa. A realidade é que a força portuguesa lá está, desempenha bem a sua função, são paraquedistas e Que também agora... Começaram por ser comandos, de resto. Eram, mas agora são paraquedistas que no fundo têm uma formação praticamente semelhante para desempenhar esse tipo de missão, e a escola de formação militar agora passa para um comando português. É interessante verificar que esta operação na República Centro-Africana, embora articulada, é uma operação que não pode ser identificada com as operações no Sahel, porque as operações no Sahel enfrentam grupos terroristas organizados de fora da zona e que atuam na zona e estão a conquistar espaço. Este conflito é um conflito mais localizado na própria região. Aliás, e é um conflito anárquico, porque há conflitos que têm racionalidade e há outros que não têm. Aliás, em boa parte, parece que foi o que aconteceu no passado fim de semana, quando de repente vieram tiros sem saber de onde. Sim, e a parte daquilo resolveu-se com gás lacrimogéneo. Porque esses grupos que estão a atuar, muitas vezes, estão a atuar, o bairro é um bairro muçulmano. Eu não tenho uma leitura minuciosa do que se passou, sim. Mas muitos desses grupos estão a atuar sobre as suas próprias populações, os comerciantes e outros, para fazer extorsão. E, portanto, é uma situação em que tudo é possível com novos atores. Portanto, a fronteira entre grupos armados de origem política e grupos marginais de origem criminal entrando no caos, tudo é possível. Jaime Nogueira Pinto, há uma região de África onde, de uma forma talvez mais presente que qualquer outra antiga potência colonial, os franceses não deixam de ter a sua influência. Portanto, a antiga África francófona, eles fazem lá intervenções por sua conta própria, coisa que eu não vejo, por exemplo, os ingleses fazerem, os portugueses nem pensar nisso, os espanhóis também não. Portanto, os italianos têm naturalmente alguma coisa. Não, mas a França, eu acho que a França nisso tem uma tradição muito significativa. A França acabou por ser praticamente, por causa da Argélia, acabou por ser a última potência excluindo Portugal, é claro, a fazer assim a sua decolonização. Aliás, porque também a gente vê as descolonizações foram sobretudo difíceis naqueles territórios onde havia grandes populações de origem europeia, quer dizer, foram na Argélia, foram no Quénia, foram depois nos territórios portugueses, etc., sobretudo porque havia grandes populações de origem europeia e, portanto, isso levantava um problema muito mais complexo que aqueles onde, no fundo, a presença colonial era essencialmente um quadro administrativo com alguma sustentáculo militar e policial, não é? E, no fundo, a essência dos países, a essência dos territórios não era muito mais atingida, a colonização era mais débil. A França sempre jogou um bocado nesse pré-carré francês, que era de facto todas aquelas colónias ali, Senegal, Costa de Marfim, depois prolongando para o interior, Mali, etc. Niger, tudo isso, exatamente, prolongando tudo isso. Chad, Onde fez praticamente desde o próprio processo de descolonização, foi com a ideia exatamente de prosseguir de uma forma diferente, quer dizer, portanto, retirar a chamada soberania dos tambores e das bandeiras, mas manter uma continuidade de influência feita, baseada, digamos, do ponto de vista da legitimidade jurídica, em tratados normalmente de assistência militar, quase todos eles tratados de assistência militar, que uma criação também de um certo espaço económico ou financeiro com o CFA, não é? Com o franco, com o CFA, e depois também, digamos, uma ligação bastante profunda do ponto de vista político à maior parte dos dirigentes. Dirigentes civis, como foi o caso do Houphouët-Boigny ou do presidente senegalês Senghor, que eram, enfim, elementos muito afrancesados e muito... Tinham, inclusive, o Boigny tinha ocupado funções, políticas em França.
ou, na alternativa, através exatamente de uma educação e de uma formação militar dos quadros desses países em escolas militares francesas, terem sempre também uma solução alternativa, que era o coup d'État, quando falhavam as coisas políticas. Portanto, a França, de facto, fez uma política determinada de manter uma certa, por um lado, enfim, uma certa ordem e lei nessas áreas, acautelar, portanto, os interesses franceses, económicos e, enfim, e políticos, e quando as coisas corriam mal, recorrer exatamente à força e à intervenção, até porque tinha um circuito de bases significativas, e depois esse dispositivo, enfim, há uns anos para cá, há uns 20 anos para cá, começou a ser francamente diminuído, mas esse dispositivo chegou a ter, na altura a França tinha quase 20 mil homens estacionados nessas alturas. Para além disso, tinha figuras que foram passando pelo Eliseu, figuras relativamente discretas, mas que mantinham, enfim, como foi o famoso Jacques Foccart, que mantinham depois formas quer diretas e visíveis, quer formas quase clandestinas para resolver os problemas, Foccart, através dessas redes famosas de mercenários, etc. Portanto, tudo isso fez com que a França pudesse manter, enfim, durante 20 ou 30 anos a seguir à descolonização, uma presença fortíssima em todas essas áreas. Mas ainda mantém hoje. O que é que leva, o que é que leva que se olhe para a França? Quer dizer, outros países que fizessem o que a França faz nessas suas antigas colónias estariam provavelmente sob um tipo de escrutínio que aparentemente a França não tem. Bom, nós temos que ver como é que a França caminha para as independências da AOF, da África Ocidental Francesa, caminha fazendo uma antecipação à própria independência da Argélia e depois de um desastre na Indochina. Portanto, é algo que é proposto pela França a países que tinham uma boa organização colonial e onde tinha sido possível, por exceção do Século Touré, mas onde tinha sido possível aculturar elites pró-francesas. E essas independências só são sustentáveis porque a França garante um apoio à independência, designadamente do campo securitário e militar. E, portanto, isso explica também a criação de laços muito profundos. Depois, com as várias desestabilizações, por razões de mudança de regimes políticos, ou por razões de ameaças externas, ou por razões de reordenamentos globais e internacionais, a França sempre foi levada a intervir aí, em favor dos seus. Em cada ex-colónia havia quem a França apoiava, não deixava cair, e se ele caía era levado ao poder pelos blindados franceses e pelos helicópteros franceses. Bom, no contexto atual, a França também reganhou alguma legitimidade e tem também sabido repaginar essa sua necessidade de se legitimar, porque tem procurado muito diluir e enquadrar as suas funções numa missão europeia, pondo a etiqueta europeia em muitas das suas ações, liderando, mas abrindo e integrando, quanto possível, essas ações numa programação europeia. Como essa zona, entretanto, passou a ser batida pelos grupos terroristas da nova geração, os terrorismos islâmicos da nova geração, em competição, aliás, uns com os outros, Al-Qaeda, Estado Islâmico, a França também encontrou algum suporte do lado dos Estados Unidos e algum apoio no domínio da obtenção de informações, no domínio de certas comunicações, até no domínio do fornecimento de certos equipamentos mais sofisticados para intervir nesse tipo de teatros. É interessante verificar, por exemplo, que os últimos relatórios do Secretário da Defesa sobre a apreciação da situação estratégica mundial militar, a única referência que é feita à União Europeia em matéria de validade da ação militar é o que pode fazer em África.
E isto tem muito a ver com aquilo que a França é capaz de fazer e que a França é capaz de liderar para a intervenção nessa zona, que passou a ser uma zona ameaçada por esse tipo de problemas que antes não existiam. Isso também faz com que, em África, se reforce o campo daqueles que precisem dessa aliança externa. Essa aliança externa hoje é uma aliança que securiza face a uma ameaça exterior de natureza muito diferente e que também faz abalar a estrutura tradicional africana e também os grupos étnicos em que grande parte das regiões e dos países da África se dividem ou se compõem, como se quiser. Portanto, há aqui uma nova leitura de tudo isto. A França tem também modernizado um pouco as suas forças, com a experiência que já tinha, tornando-as mais flexíveis, mais ligeiras, domina bem a conjugação infantaria motorizada, mecanizada para a África, com helicópteros de transporte, logísticos, de ataque e de diagnóstico de teatro, e, portanto, tem uma redução das suas bases no plano da redução do dispositivo fixo, mas uma racionalização do seu potencial militar com mais mobilidade para acudir a certo tipo de situações com eficácia e com qualificação. E tem forças capazes de combater nesse tipo de teatro com conhecimento. José Nogueira Pinto, essa região, portanto, de facto, como o José Nogueira explicou, estamos perante um país que está numa zona com vários, digamos, nevrálgica, no sentido de passam por ali várias rotas. Sim. Agora, se olharmos ali à volta, nós temos situações de grande tensão, enfim, não diria todas as situações de guerra civil, em vários daqueles países. Quer dizer, o Sudão teve os problemas conhecidos. Sim. O Tchad tem a presença dos grupos islâmicos. Viemos para o sul, para os Congos, a situação também não é... Fragmentadíssima, fragmentadíssima. No RDC. Quer dizer, no meio disto tudo, a República Centro-Africana, apesar das suas riquezas, é um dos países mais pobres do mundo, não só naquele indicador de riqueza habitual, que é o PIB per capita, mas também nos outros, na esperança de vida, na educação, as coisas todas. De vez em quando nós temos aquela percepção de que a África vai conseguir renascer, mas quando se olha para a persistência destes conflitos intestinos, fica-se com dúvida que seja... Os males da África, é evidente que os males da África são sempre pouco... Quer dizer, hoje pesa sobretudo, as linguagens, chamadas linguagens da correção, e essas linguagens da correção política também tomam sempre conta dos diagnósticos e, portanto, os diagnósticos, quer dizer, no fundo, a correção política nestas coisas é fazer uns comentários normalmente caritativos e simpáticos e até enfim, nesse aspecto de inegável preocupação sobre tudo isso. Mas, quer dizer, sobre a miséria, sobre a insegurança, sobre a ditadura, sobre essas coisas todas. O problema é que, de facto, o nascimento dos Estados africanos teria fatalmente, em grande parte, que levar a isso, porque os Estados africanos, eu digo isto sempre frequentemente, os Estados africanos nasceram de um modo que a maior parte dos Estados não nasceu, quer dizer, a maior parte dos Estados na Europa, na América e mesmo na Ásia, nasceram através, normalmente, de longas guerras de independência, a que seguiram longas guerras civis, e de onde depois surgiu, enfim, um vencedor, surgiu sobretudo a definição de um Estado no sentido de um povo, de um território e com um governo. O sistema africano, como em uma parte... Nós podemos dizer que em alguns países de expressão portuguesa... Aconteceu isso. Pois, e por isso há problemas que nesses não existem. Existem outros, mas não existem esses. A maior parte aliás, como está um bocadinho ali a dizer Jaime Gama, a maior parte das colónias francesas, inglesas, etc., a independência foi uma concessão do poder colonial, normalmente com vantagens associadas
a determinadas vantagens, até porque, como tendo normalmente, tirando exatamente nessas colónias de povoamento, sendo processos, no sentido clássico do Robson e do Lenin, processos de imperialistas, ou seja, exercício de controle, soberania ou controle político, para extrair vantagens económicas, isso podia perfeitamente fazer-se mudando a soberania política direta para Estados assistidos. O problema é que tudo isso, quer dizer, todas essas diferenças tribais, religiosas, porque grande parte destes países exatamente são cortados por diferenças entre cristãos e muçulmanos, diferenças étnicas profundas, até mesmo carros. Nós, até para, enfim, faço esse paralelo, nós temos tido uma situação talvez mais parecida com este tipo de países que é a Guiné, onde houve uma guerra de libertação, mas onde há, de facto, cruzamentos também de animistas, cristãos e etnias, etc. Mas, curiosamente, a Guiné... onde até a própria língua portuguesa não tem influência que tem noutros países. Mas em Moçambique, onde também já há uma presença muçulmana forte, não se passa a mesma coisa. Mas Moçambique, apesar de tudo, continua a ter problemas complicados, quer derivados, enfim, de uma guerra civil mal acabada, não é? Um mal que está ainda, de certo modo, latente, na medida em que as posições da oposição, a oposição ainda continua a recalcitrar contra determinadas marginalização de que é vítima, onde se passam ainda problemas sérios de segurança em termos de raptos, uma certa conivência, enfim, de parte do sistema das autoridades nessas coisas, e agora, enfim, despertando com alguma preocupação, muita preocupação mesmo, por exemplo, no norte de Moçambique, movimentos de tipo jihadista, exatamente localizados naquela área de onde se espera que venha, enfim, a melhoria económica, o choque. Sim, onde está o gás. Onde está o gás natural. Portanto, depois a gente vê ali, por exemplo, o Congo RDC. Neste momento não se fala muito nisso, mas a quantidade de refugiados do Congo RDC que têm passado, refugiados e imigrantes económicos que têm passado para Angola é uma coisa são milhões já hoje em dia, são milhões, quer dizer, são problemas muito graves em todas estas zonas. E a dificuldade de lidar com tudo isto de uma forma, digamos, internacional é que, por um lado, existe, digamos, a preocupação, sim senhor, e estes Estados são independentes e, portanto, existe a preocupação de manter essa independência. Mas, por outro lado, eles são manifestamente, estes Estados como o RDC, como alguns, o Centro-Africano, etc., Malis, etc., devido às próprias contradições internas das suas populações, são Estados que carecem de uma espécie de assistência, até no plano, já não digo sequer no plano alimentar e, dos aspectos sociais, mas na própria essência do Estado, que é a segurança, não é? Portanto, agora, como é que isso se pode exercer no longo prazo? É evidente que as Nações Unidas fazem estes esforços, mas tudo isto é complicado porque se começar a haver baixas, se começar a haver custos excessivos, etc., vai ser muito complicado manter isso. E, portanto, estas zonas, a turbulência nestas zonas, penso eu, está para ficar. Depois há uma zona africana que é diferente, por outras razões, mas tem outras condições, até climatéricas e de população, que é de facto a África Austral, que apesar de tudo não tem. Sim, mas tem outros tipos de problemas, mas não tem este caos. Não tem este caos. Já me Gama, nesta última crise na República Centro-Africana, alguns apontam como eventual detonador o facto de a concessão de petróleo ter sido entregue aos chineses. Os chineses a China é um ator cada vez mais importante em África. Portanto, como é que se deve olhar para isso? Quer dizer, a China tem feito, não em todo lado, mas em alguns países, investimentos absolutamente vitais e cruciais, a Etiópia, por exemplo, e também não é assim tão distante assim. Como é que devemos olhar para este colocar de peças de Pequim no continente africano? Como
vamos poder lidar com isso. Não é a primeira vez que a China tem uma aspiração, uma ambição em relação à África. A China vive muito o trauma do seu almirante que ia para descobrir a costa oriental africana ter voltado para trás e depois disso idealiza cenários de voltar a ter voltou, se alguma não voltasse influência para trás, o Vasco da Gama não teria chegado onde chegou, não é? Bom, teria dado a volta ao mas corpo. não saberíamos se esse almirante chinês teria dobrado o cabo da Boa Esperança e tivesse chegado a Londres. Isso também não é fácil de imaginar hoje. Agora, a verdade é que mesmo no tempo de Mao e de Zhou Enlai houve o desenvolvimento de uma ambição grande da China em relação à África, a construção do caminho de ferro da Tanzânia, a construção de imensos portos e também o apoio a movimentos de guerrilha que nós tivemos experiência nas nossas antigas colónias em competição com os russos. Isso é um facto. Agora, há uma preocupação da China em garantir acesso à África como destino das suas exportações de baixo de gama e como a ambição de cativar posições em relação a recursos, matérias-primas e até terra para produção alimentar. Portanto, há aí uma ambição mais estruturada. Qual é também a eficiência desse sistema, os seus fracassos? A China tem muito dinheiro para financiar projetos em África. Não se pode dizer que tenha sido ou seja muito rigorosa na seleção dos seus contrapartes quanto ao rigor nas contas e na transparência dos negócios. Tem tido operações que correm mal. Angola, por exemplo. Tem tido operações para as quais a China proclama uma certa ambição, mas depois não tem meios de execução. Tem cometido alguns gestos que, por exemplo, antagonizam a possibilidade, a China, ao vender em África materiais de construção civil baratos ou alfaias agrícolas baratas e deslocalizando para os países africanos quantidades significativas de mão de obra, impede o nascimento nesses países de sectores industriais equivalentes. Portanto, asfixiam um pouco a possibilidade de crescimento económico desses países. Em alguns países, inclusive, tem feito procedido a desmatações que são verdadeiras piadas. Sim, os critérios são sempre muito questionáveis. E depois a capacidade humana para contactar civilizações diferentes da China é um problema que dificulta muito o relacionamento da China no exterior. Em regra, o chinês tem pouca ambição em estudar as culturas locais, em misturar-se com as culturas locais, fecha-se. Basta ver as empresas chinesas em África, em regra, estão muralhadas com guaritas e casamatas, parecem fortins, mesmo quando se trata de vender cimento ou fechaduras de porta. Portanto, há ali uma certa dificuldade em criar uma sinergia vantajosa para todos. Portanto, isso é uma coisa que manifestamente está no ar. A China estuda, procura, segue no fundo a lógica quase das potências coloniais no século XIX, inventariar recursos e criar os acessos para lá chegar e os usufruir na lógica dos interesses da economia chinesa na China. Portanto, isso tudo também vai levar muito tempo a poder ser entendido em todo o seu detalhe, em todo o seu rigor. Agora, não há dúvida que a China é um fator, sem dúvida. E é um fator que tem a ver muito em África com petróleo. Tem. Vida é a relação com Angola, as compras de longo prazo de recursos petrolíferos. A vida em outros países africanos, o interesse da China pelo Sudão tem a ver nitidamente com o petróleo. Agora, sempre que há uma crise num desses países africanos, a fragilidade da relação chinesa leva a que os chineses tenham que retirar apressadamente os locais. Ou seja, a implantação não é muito durável.
E, por outro lado, também a China Eles ainda não tem... são um membro ativo da ONU desse ponto de vista. Sim, e por outro lado, a China também não tem os meios militares sofisticados para acudir com eficiência a esse tipo de solicitações. Teve uma experiência trágica na Líbia, a necessidade de evacuar os seus nacionais, que eram muitos e numerosos. Tem feito algumas experiências agora marítimas ao largo da Somália, pondo ali uma força para atuar e entrar na fiscalização contra a pirataria, também para conhecer a zona e para conhecer a capacidade da sua marinha de alto mar de navegar fora das águas costeiras da China, mas tudo ainda está tudo no começo. Agora, as grandes fraturas em África continuam a ser fraturas étnicas internas, em que muitas vezes o fator religioso não está prevalecendo, mas em outros casos são fraturas. A fratura islâmica é uma fratura importante. A África tem, no fundo, se nós virmos, tem 3 religiões. Tem a África era animista e tem 2 exportações e implantações religiosas. O Islão, que vem por dentro, embora muitas vezes venha por mar, no caso da África Oriental vem por mar, mas vem por dentro. O cristianismo vem pela orla marítima, pela costa, o cristianismo nas suas várias componentes. E no meio há a franja animista, que é disputada pelos cristãos costeiros e pelos islâmicos do interior. E isso gera muitas clivagens. No caso da República Centro-Africana, esse confronto é um confronto endógeno, regional, localizado, distinto dos problemas do Sahel. Porque nos problemas do Sahel, por virtude da Argélia, de Marrocos, um pouco da Líbia, os grupos radicais jihadistas que não conseguem êxito nesses países são levados a deslocalizar-se através do Saara para o Sahel e a tentar criar aí sistemas orgânicos. O maior sucesso é no norte da Nigéria, com o Boko Haram. Mas é outro tipo de problemática. Nestes outros casos, como a República Centro-Africana, há num país, muitas vezes, nessa fronteira religiosa, o envolvimento de terceiros, no caso da República Centro-Africana, os Camarões, o Gabão de um lado, e do outro lado o Sudão e o Tchad, nitidamente. Agora, podemos dizer que controlar e securizar a situação na República Centro-Africana é quase tão importante como controlar e destruir os núcleos de radicalismo islâmico sahelianos. Porquê? Porque é como que criar uma muralha protetora a norte que permita isolar desse tipo de conflitos a área do Congo, onde conflitos endógenos de outra natureza têm um grande potencial de desestabilização regional. Mas sem haver uma securização a norte, a junção de todos esses conflitos geraria um potencial explosivo e de anarquização ainda maior. Portanto, nós podemos dizer, de certa maneira, que ao intervir na República Centro-Africana estamos a proteger os Camarões, o Gabão, o Congo e, de certa maneira, também Angola, porque tudo isso tem uma articulação. A fronteira norte de Angola pode estar muito na República Centro-Africana, porque aí há esse tal conflito de civilizações com um potencial muito grande de desestabilização. O Congo em si mesmo tem, digamos, uma vitalidade para provocar o caos, que é proporcional à sua área. Exatamente. Uma última questão, nós não temos já muito tempo, mas que é, houve uma altura, há 25 anos, em 93,
onde também na República Centro-Africana houve uma tentativa de estabilizar o regime com eleições, um parlamento, enfim, uma coisa mais parecida com o tipo de equilíbrios constitucionais que temos no Ocidente. Praticamente em todo lado em África, esse tipo de tentativas têm fracassado. Isto porquê? Uma vez em tempos, não sei se a quem é que houve esta explicação, não sei se foi até o próprio Adriano Moreira, que dizia que em África há a tradição do homem forte e que nunca há outra cultura política, e essa cultura política acaba por preceder a cultura do checks and balance, da divisão de poderes, de dar um bocadinho a cada um. Eu acho que é uma questão da idade dos Estados, quer dizer, na idade primitiva dos Estados, a tradição de facto é o homem forte. Os Estados europeus são fundados por homens fortes, quer dizer, são fundados. O modelo de fundação, com pequeníssimas exceções de micro-estados, como as repúblicas italianas e algumas... A Suíça, e algumas exatamente, e algumas entidades, enfim, ali da Liga Hanseática, etc. São estados monárquicos, hereditários e absolutos, num certo sentido, portanto, o poder é forte, o Estado é forte, quer dizer, e é esse Estado que depois vai criando as comunidades nacionais. Portanto, o problema, a África tem uma gênese diferente e, sobretudo, a África, a meu entender, tem sido sujeita de fora para dentro a ciclos de experiências, quer dizer, teve primeiro exatamente o primeiro ciclo de experiências da soberania política, não é? Portanto, num dado momento, grande parte por vantagem dos poderes coloniais, mas também indo ao encontro, enfim, dos desejos, das aspirações de algumas pequenas élites locais, passou-se, digamos que os poderes coloniais retiraram e deixaram à África a fórmula que no Ocidente era a fórmula canónica da organização da comunidade, que era o Estado. Pronto, ficou o Estado. Talvez sem se interrogar se existiam os elementos essenciais desse Estado, estavam presentes e tinham alguma viabilidade de atuar em harmonia. Passados uns anos, 30 anos, cerca de 30 anos talvez, com o fim da União Soviética e com o fim, portanto, com o triunfo das democracias na Guerra Fria, fez-se uma segunda exportação e, de certo modo, imposição, que foi os modelos democráticos, em cima de Estados que ainda estavam relativamente débeis em termos de estatalidade. Que isto tenha tido resultados caóticos fora de uma área que, apesar de tudo, tinha outra maturidade histórica, que era a África Austral, não me admira, não é? Portanto, eu acho que o problema está muito mais nas soluções adotadas que propriamente na natureza das coisas. Bem, isso seria toda uma discussão interessante que apenas enunciámos, mas por hoje o nosso tempo acabou. Encontramos-nos de novo dentro de uma semana.